Oi, pessoal, eu sou a monitora Gabriela e hoje vamos falar um pouco sobre o sistema urinário. Todas as imagens deste atlas são de fotomicrografias das lâminas do Laboratório de Análises Morfofisiológicas e Moleculares do Departamento de Morfologia da UFES. Essas lâminas são utilizadas nas aulas práticas da disciplina de histologia. O sistema urinário apresenta alguns componentes, dentre eles 2 rins, 2 uréteres, uma bexiga e uma uretra. E o sistema urinário é o sistema responsável por retirar do organismo, através da urina, as substâncias em excesso e os produtos residuais do metabolismo, contribuindo para a manutenção da homeostase, ou seja, do equilíbrio da composição química do meio interno. Assim, a urina é produzida nos rins, passa pelos uréteres até a bexiga, onde é armazenada, e é lançada ao exterior por meio da uretra, finalizando o processo de excreção urinária. Agora vamos falar um pouco mais sobre o rim. Em relação a algumas características dos rins, vale ressaltar que eles estão localizados no espaço retroperitoneal da parede abdominal posterior, cada um do lado da coluna vertebral, na altura da 12ª vértebra torácica à 3ª vértebra lombar, sendo o rim direito ligeiramente mais inferior, por causa da posição do fígado. Cada rim pesa cerca de 150 gramas e mede de 10 a 12 centímetros de comprimento, 4 a 6,5 centímetros de largura e 2 a 3 centímetros de espessura. Os rins são envolvidos por um tecido adiposo, o qual confere proteção contra choques. Ainda possuem uma cápsula de tecido conjuntivo denso, com muitos miofibroblastos na porção interna. Além disso, o rim possui um formato de grão de feijão, com a borda convexa e outra côncava, onde está o hilo. Pelo hilo entram a artéria renal e os nervos, e saem o uréter e a veia renal. No hilo, os 2 ou 3 cálices se reúnem para formar a pelve renal. O rim ele é constituído pela cápsula, como dito anteriormente. Essa cápsula é de tecido conjuntivo denso. Além disso, há o córtex e a medula. A zona cortical é subdividida em um labirinto cortical e os raios medulares. E o córtex renal ele possui estruturas vasculares, que são os corpúsculos renais ou corpúsculos de Malpighi, onde o sangue é filtrado. E o fluido formado ele vai percorrer um sistema tubular nas regiões cortical e medular, onde sofrerá modificações e se tornará a urina. Além disso, a zona medular ela é constituída de 10 a 18 pirâmides medulares, e nestas os ápices formam as papilas, as quais contêm uma área crivosa, com 10 a 25 orifícios. E entre as pirâmides renais estão as colunas renais, estas de natureza cortical. Ainda em relação às características renais, é importante saber que um lobo renal ele é formado por uma pirâmide medular e pelo tecido cortical recobrindo a sua base e os seus lados. E um lobo renal é diferente de um lóbulo renal, que é formado por um raio medular e a região de tecido cortical delimitada entre duas artérias interlobulares. Em relação ao suprimento vascular renal, ele se dá através desse esquema aqui mostrado. A artéria renal, seguindo para a artéria interlobular, a artéria arqueada, a artéria interlobular, arteríola aferente, glomérulo, arteríola eferente, capilar peritubular, veia interlobular, veia arqueada, veia interlobar e veia renal. Já em relação ao túbulo urinífero, vale destacar que a unidade funcional dos rins é o túbulo urinífero, composto pelo néfron e pelo tubo coletor, de origens embriológicas diferentes. O néfron mede de 30 a 55 mm e o tubo coletor 20 mm de comprimento. O néfron é constituído pelo corpúsculo renal, túbulo proximal, alça de Henle e túbulo distal. Vários néfrons desembocam no tubo coletor. E o lóbulo renal é a parte do órgão em que os néfrons drenam para o mesmo tubo coletor. Já o corpúsculo renal, ou também conhecido como corpúsculo de Malpighi, consistirá no glomérulo, que é um enovelamento de capilares envolvido pela cápsula de Bowman, relacionado com a filtração do sangue, e também a cápsula de Bowman possui 2 folhetos, um externo, que é o folheto parietal, de epitélio simples pavimentoso, e o outro interno, acoplado aos capilares, que é o folheto visceral,
formado por células epiteliais modificadas, que são os podócitos. Entre os dois folhetos há o espaço capsular, que recebe o líquido filtrado através da parede dos capilares e do folheto visceral. O corpúsculo renal apresenta ainda um polo vascular, pelo qual entra a arteríola aferente, que origina os capilares do glomérulo, e sai a arteríola eferente, resultante desses capilares. E ainda há um polo urinário, por onde sai o filtrado. Há ainda a mácula densa, que é sensível ao conteúdo iônico e ao volume de água no fluido tubular, produzindo moléculas sinalizadoras que promovem a liberação da enzima renina na circulação. Tudo bem? O túbulo contorcido proximal ele é maior que o distal, e por ele passa o filtrado glomerular e lá começará o processo de absorção e excreção. Já no túbulo contorcido distal, há uma troca iônica quando há progesterona suficiente. Há também a absorção de sódio e secreção de potássio, influenciando o conteúdo de água e de sais no organismo. Ele também secreta íons hidrogênio e amônia para a urina, o que é essencial para o equilíbrio ácido-base do sangue. A alça de Henle participa da retenção de água. O túbulo coletor recebe a urina do túbulo contorcido distal. E o ducto coletor recebe a urina do túbulo coletor. E os da medula, os túbulos da medula participam dos mecanismos de concentração da urina pela retenção de água. A maior diferença entre essas duas estruturas, o túbulo coletor e o ducto coletor, é que nos ductos coletores observa-se com maior nitidez os limites das células que nos túbulos coletores, o que será mostrado mais à frente. Nesta primeira imagem, nós vemos uma região cortical renal, certo? Através de uma fotomicrografia, um aumento de 40 vezes, utilizando HE. Esta é uma vista panorâmica, mostrando a cápsula de tecido conjuntivo e vários corpúsculos renais e vasos. Como vocês veem aqui, primeiramente, é indicada a cápsula, depois os vasos e, por último, os corpúsculos renais, mais arredondados ali, estão vendo? Todas essas figuras são do Laboratório de Análises Morfofisiológicas e Moleculares da UFES, tudo bem? Aqui, na próxima figura, também vemos uma região cortical renal, só que com aumento de 100 vezes, também em HE. É possível observar os glomérulos aqui nessas setas pretas. Eles estão rodeados de vários túbulos renais, tudo bem? Nesta outra imagem, também vemos uma fotomicrografia de região cortical renal, só que essa aqui é um aumento de 400 vezes. Você vê que nós fomos aumentando de 40 para 100, agora para 400, tudo bem? Também em HE, nesta figura aqui vão ser mostradas algumas estruturas do néfron, certo? E aqui está tudo apontado através da legenda. Número 1, nós temos o túbulo contorcido distal, tudo bem? Número 2, o polo vascular. Em número 3, nós temos o glomérulo, que é o foco desta figura. Número 4, nós temos o folheto visceral da cápsula de Baumann. Em número 5, nós temos o polo urinário. E número 6, nós temos o folheto parietal da cápsula de Baumann. Já nesta imagem, também é demonstrada a região cortical renal, com a fotomicrografia de rim, um aumento de 400 vezes, e também em HE. Aqui, o túbulo contorcido proximal está demonstrado através de suas iniciais, TCP, certo? E ele apresenta células com a região basal mais acidófila e possui uma orla, chamada orla em escova, por isso que ele aparece com um lúmen ocluído em relação ao túbulo contorcido distal. Já o túbulo contorcido distal, indicado também por suas iniciais, TCD, ele apresenta células menores quando comparado ao túbulo contorcido proximal, e ele não tem essa orla em escova, por isso que seu lúmen ali não está ocluído, tudo bem? No aparelho justaglomerular, as células da mácula densa, indicadas pela seta preta, elas são mais cilíndricas e mais próximas quando comparadas às outras células do túbulo contorcido distal. Bom, já nesta outra figura, nós temos uma fotomicrografia de rim com aumento de 100 vezes também em HE. Aqui nós vemos as estruturas longitudinais que são provenientes da medula e invadem o córtex, e essas estruturas são os raios medulares.
Aqui eles estão indicados pelas suas iniciais, RM, como vocês podem ver, bem destacado. Já aqui vemos uma imagem de região medular renal, certo? Uma fotomicrografia de rim, 400 vezes HE, sendo mostrado aqui um corte transversal. A região medular, ela possui aqui alguns túbulos coletores, mostrados pela letra A, e ductos coletores, mostrados pela letra B. Nos ductos coletores, indicados por B, observa-se com maior nitidez os limites das células do que nos túbulos coletores. Essa é a maior distinção aqui nessa imagem entre eles. Agora vamos falar um pouco sobre a bexiga. Em relação às características da bexiga, devemos saber que a bexiga ela armazena a urina formada pelos rins, os cálices, pelvis, uréter e a bexiga, eles têm a mesma estrutura básica, mas a parede se torna mais espessa no sentido da bexiga. Além disso, a mucosa ela é formada por epitélio de transição e por uma lâmina própria de tecido conjuntivo que pode ser frouxo ou denso. Ainda, a túnica muscular possui uma camada longitudinal interna e uma camada circular externa. Ademais, externamente na parte superior, ela é coberta por peritônio, que é uma serosa, e no seu restante ela é envolta por uma membrana adventícia. Aqui vemos uma fotomicrografia de bexiga com aumento de 40 vezes e em HE. A bexiga ela é constituída de uma mucosa com epitélio de transição, uma lâmina própria e um músculo liso com feixes variados, e a sua lâmina própria é constituída por tecido conjuntivo. Aqui nesta imagem nós vemos justamente essas estruturas, o músculo liso, a lâmina própria de tecido conjuntivo e o epitélio de transição. Aqui na próxima imagem nós vemos uma fotomicrografia de bexiga, também com aumento de 40 vezes em HE. Aqui nós vemos a mucosa e a camada muscular, tudo bem? Já nesta próxima figura, nós vemos uma fotomicrografia de bexiga, mas com um aumento de 100 vezes e também em HE, que nós vemos a mucosa apontada por esta seta dupla preta. Já nesta figura, nós vemos uma fotomicrografia de bexiga com aumento de 400 vezes em HE. Aqui, nós mostramos um aumento maior, que vai indicar as características do epitélio de transição da bexiga, que está apontado por suas iniciais ET. As suas células elas têm formato de raquete, certo? E essas células podem ser binucleadas, o que está sendo apontado pela seta. Abaixo do epitélio aparece também o tecido conjuntivo frouxo, que está sendo apontado por uma ponta de seta. Tudo bem? Bom, pessoal, o vídeo Atlas chegou ao fim e eu finalizo aqui com a referência de Junqueira e Carneiro, Histologia Básica, 13ª edição de 2017. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos!